Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Vou deixar aqui no mudo até o restante da turma entrar, tá? Às 7h10 a gente inicia. Ok. Bom, vamos lá então, né, pessoal? Todos prontos? Podemos iniciar aqui.
Gente, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Oi, professor, eu estou aqui. Sim, professora. Oi, professora, boa noite. Ah, beleza, então. Boa noite, professora. Boa noite. Na quarta-feira, então, a gente viu um pouco sobre a avaliação de riscos de ruído, vibração, calor, e aí a gente vai dar continuidade, tá? A gravação da aula já está disponível lá na área do aluno e também já tem atividades. Para quem ainda não fez o envio, tá? Já tem aí todo o conteúdo da semana para que vocês possam se atualizar. E também fazer a leitura da NR15, como eu orientei vocês. Vamos lá. Com relação à avaliação do frio. O frio, pessoal, é uma análise qualitativa. Por quê? Não existe uma temperatura a partir da qual a gente vai determinar se o ambiente está com um frio insalubre ou não. Até porque isso depende muito da região, né, em que a câmara frigorífica está sendo instalada, isso pode variar. Então, lá no anexo 9, a gente tem a seguinte informação. Para os empregados que trabalham no interior de câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Ou seja, a cada 2 horas, o trabalhador ele deve descansar 20 minutos e esses 20 minutos fazem parte da jornada de trabalho dele. Então, o que vai ser frio, né? Para fins do artigo, do parágrafo único, o que for inferior na primeira, segunda e terceira zona climática do mapa oficial do Ministério do Trabalho a 15 graus, na quarta zona 12 graus e na quinta, sexta e sétima zona 10 graus. Então, a gente tem que avaliar onde está instalada essa empresa, quanto tempo o trabalhador entra na câmara frigorífica, se ele usa o EPI ou não, se a temperatura está dentro do padrão normal, porque se ele entrar na câmara frigorífica e permanecer lá por tempo extremamente reduzido, não vai ser considerado insalubridade, tá? Por isso que é uma análise que a gente fala qualitativa. Bom, então, sobre a jornada de frigoríficos, deve obedecer a NR29, que traz para a gente esse tipo de informação. A faixa de temperatura de bulbo seco, 15 a 17,9 graus Celsius, 12 a 17,9, 10 a 17,9. Nessa situação, a máxima exposição diária permissível é um tempo total de trabalho no ambiente frio de 6 horas e 40 minutos, sendo 4 períodos de 1 hora e 40 minutos. Então, pessoal, a gente tem a NR29 que ela traz para a gente informação sobre prevenção de riscos voltados para frigoríficos. É uma norma até recente, né? De uns 5 anos para cá. E aí ela traz para a gente essa questão aqui da máxima exposição diária na exposição ao frio, tá? Então, se ultrapassar isso aqui, vai ser considerado insalubre. E aí o objetivo do limite de tolerância é, de acordo com a norma de higiene ocupacional, é permitir que a temperatura interna do corpo caia abaixo dos 36 graus Celsius. E a limitação do tempo de exposição, ela poderá eliminar a insalubridade. Como eu falei para vocês, tempo extremamente reduzido na exposição ao frio não vai ser insalubre. O uso do EPI também não. O que é o EPI para frio? Meia, luvas, a balaclava, né, que é no rosto, pescoço. Então, esses EPIs, eles também podem atenuar a insalubridade relacionada ao frio, tá? Sobre a questão da umidade. A umidade, ela consta no anexo 10.
As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. Então, pessoal, a umidade também não tem uma quantidade de água para eu definir se é insalubre ou não. Eu vou observar se o ambiente é encharcado ou alagado, tá? Então, às vezes, o técnico em segurança, ele chega no ambiente de trabalho, vamos supor que é um pet shop, por exemplo. E aí ele vê que ali tem bastante água devido ao banho dos pets, né? Mas, se o ambiente não for alagado ou encharcado, com umidade excessiva, no sentido de causar problemas respiratórios no trabalhador, não vai ser insalubre. Só vai ser insalubre se tiver essas condições aí de alagamento, se for um ambiente que pode produzir dano à saúde do trabalhador, tá? Então, a umidade, ela também é uma análise qualitativa. E aí, os fatores que a gente deve observar para definir, né, se há ou não essa questão aí de insalubridade devido à umidade. Se o local tem um volume de água significativo, se o tempo de exposição é um fator importante. Gente, tudo que nós formos analisar sobre insalubridade, a gente tem que ver quanto tempo o trabalhador fica exposto ao risco. Isso a gente tem que colocar, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, se for por tempo extremamente reduzido, a questão do frio ou do calor, por exemplo, não vai ser insalubridade. Aqui é a questão da umidade também. Se o trabalhador ficar nesse ambiente que é molhado por tempo extremamente reduzido, a gente vai interpretar que não é a gente vai interpretar que não é insalubre, tá? Se o tipo de proteção usada é capaz de eliminar o risco, isto é, se o uso de botas de borracha ou de roupas impermeáveis é capaz de impedir o contato habitual e permanente do trabalhador com a água, também são fatores que a gente não vai considerar como insalubridade, tá? Então, quais são os EPIs para risco de insalubridade? São calçados impermeáveis, roupas impermeáveis, luvas impermeáveis, na qual o trabalhador não vai ter o contato direto com a água, com o ambiente alagado. Então, se não tiver esse contato habitual, permanente, direto, aí também a gente não vai considerar como sendo a insalubridade para o risco de umidade, certo? Dúvidas? Não. Não. Beleza. Aí, no anexo 11, lá da NR15, a gente tem a avaliação de gases e vapores. Então, para avaliar essa questão de gases e vapores, a gente vai observar limite de tolerância. Então, nesse caso, a gente tem um limite de tolerância fixado no quadro 1 do anexo 11, onde determina que a concentração dessa substância, se ela for maior ou se ela prejudicar a concentração do oxigênio, aí o ambiente vai ser insalubre. Porque, por exemplo, quando a gente tem uma concentração de oxigênio menor do que 18% no ambiente, então esses gases e vapores serão insalubres, tá? E aí o item 3 fala isso, que todos os valores fixados no quadro 1, como asfixiante simples, determinam que no ambiente de trabalho, em presença dessa substância, a concentração mínima de oxigênio tem que ser de 18%. Se não tiver 18% de concentração de oxigênio, o ambiente é insalubre, de acordo com a concentração desses gases asfixiantes simples, tá? E aí há situações nas quais a concentração de oxigênio estiver abaixo deste valor, também vai ser considerado risco grave e iminente. Alguém lembra o que é o risco grave e iminente que eu falei para vocês? Já comentei. Risco de morte, né? Acidente ou morte, né, professora? O risco grave e iminente é um risco que está para acontecer e vai causar ou uma lesão grave ou óbito, tá? Então, quando a gente tem um ambiente de trabalho em que a concentração de oxigênio é menor do que 18%,
é risco grave iminente. Isso pode acontecer onde? Em espaço confinado, tá? Então, às vezes, a gente tem ali um trabalho, por exemplo, da SEB, a manutenção de um lugar em que é um buraco, né? É um espaço confinado que o trabalhador tem que entrar. E aí a gente deixa de fazer a aferição do oxigênio. O que vai acontecer? Pode ser que esse oxigênio não esteja em concentração ideal e esse trabalhador venha a desmaiar, a ter um mal súbito ali no espaço confinado, porque a concentração não é ideal. Em indústria, onde tem armazenamento desses gases asfixiantes simples, né? Então, pode acontecer isso também. Por isso, pessoal, sempre antes do trabalhador adentrar nesses espaços confinados, nesses locais de armazenamento, etc., tem que fazer a aferição do oxigênio, tá? E verificar se está na concentração adequada. E aí, lá nessa tabela, a gente tem a coluna valor teto. Esse valor teto, eles são assinalados, né? Os agentes químicos cujo limite de tolerância não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho. Tem a questão da absorção pela pele. Nesse item fala quais são os agentes químicos que, se forem absorvidos pela pele, que é via cutânea, pode causar um adoecimento, uma dermatite, né, no corpo. E a avaliação das concentrações desses agentes químicos, através de métodos de amostragem instantânea, deverá ser feita pelo menos 10 amostragens. O que significa isso, gente? Eu vou fazer uma avaliação para verificar qual a concentração desses agentes químicos. Uma amostragem só serve para eu ter um parâmetro se é insalubre ou não? De forma alguma, porque a ANR fala que tem que ter 10 amostragens, ou seja, serão feitas 10 avaliações. E essas avaliações, ela tem que ter um intervalo de pelo menos 20 minutos. Então, eu vou chegar aqui com um equipamento de aferição, de concentração aqui do ar, tá? Pode ser uma bomba gravimétrica. E aí eu chego com esse equipamento. No momento em que eu faço a primeira amostragem, eu vou esperar 20 minutos para fazer a segunda, depois mais 20 minutos para fazer a terceira, no mínimo 20 minutos o intervalo, tá? Pode fazer de meia em meia hora, sem problema algum, só não pode fazer com intervalo menor do que 20 minutos. Quando eu tiver 10 amostragens, aí sim eu vou poder levar isso para o laboratório e verificar o resultado das concentrações, tá? Então, pessoal, cada uma das concentrações obtidas na amostragem não deve ultrapassar o valor teto, tá? O valor máximo. Então, vamos supor que eu tenho ali uma amostragem que determinado gás, ele teve um resultado aí de 20 miligramas por metro cúbico. E o valor máximo era 10. Então, está inadequado. A gente precisa adotar medidas de controle, tá insalubre, tá? Então, nenhuma amostragem pode passar o valor máximo. São 10 amostragens e aí a gente vai observar essa informação. O limite de tolerância ele será considerado excedido quando a média aritmética das concentrações ultrapassar o valor fixado. E aí os agentes químicos que tenham valor teto, assinalado no quadro 1, considerar-se-á excedido o limite de tolerância quando qualquer uma das concentrações obtidas nas amostragens ultrapassar os valores fixados. Os limites de tolerância fixados no quadro 1 são válidos para a jornada de até 48 horas por semana, tá? Então, dificilmente a gente vai ter uma jornada acima de 48 horas. E aí a ANR traz para a gente isso, que para a jornada que exceder 48 horas, a gente tem que observar o que está no artigo 60 da CLT. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não, professora, certinho. Beleza. Essa atividadezinha aqui eu vou disponibilizar ela depois lá na área do aluno para vocês fazerem, tá? E aí agora eu gostaria de corrigir, fazer aqui a correção da atividade que eu disponibilizei lá para vocês.
muitos ainda não estão enviando as atividades, tá? E aí eu sempre aviso que tem a questão das faltas que vocês precisam observar, porque se vocês não enviarem as atividades, fica como se vocês não tivessem interagido na aula daquele dia, tá? Então, a primeira atividade aqui perguntou sobre o que é o GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado, e o que é a FISPIC, tá? Todos aqui enviaram? Olha só. Sim. Somente 11 alunos fizeram essa atividade. Então, vamos lá, vou fazer a correção aqui com vocês. Esse sistema globalmente harmonizado é uma classificação e rotulagem de produtos químicos. Ou seja, o GHS é uma abordagem desenvolvida para que no próprio rótulo possa definir qual é o perigo de cada produto químico. Então, o técnico de segurança, quando ele trabalha em uma empresa, que essa empresa tenha produtos químicos perigosos, o técnico ele tem que ficar atento ao GHS, a essa rotulagem, porque a rotulagem traz muita informação de contraindicações, de perigo, de consequência à saúde do trabalhador. E aí o técnico pode, inclusive, treinar o trabalhador com relação a esses perigos, sempre orientando o trabalhador a fazer a leitura do GHS, observar o que está definido na rotulagem, tá? E aí, a gente tem também a questão da FISPIC, tá? Então, assim, a FISPIC, ela é uma ficha de informação de segurança do produto químico. E o GHS é o sistema de rotulagem desse produto químico. Enquanto a FISPIC, ela é uma ficha, o GHS é um rótulo que vem no produto, tá? Então, pessoal, o GHS, ele não é uma regulamentação. Cada país vai adotar a sua própria legislação e tornar a exigência ali. Então, o principal objetivo do GHS é facilitar a decisão se o produto químico fabricado ou fornecido é perigoso ou não. E expor isso no rótulo, tá? Ou também trazer essa informação na ficha, que é a FISPIC. E aí, o uso incorreto, né, de um produto químico pode causar problemas relacionados à questão respiratória do trabalhador, a questão do contato com a pele. Quando a gente tem esse sistema de rotulagem definido, ele nos ajuda nessa prevenção, né, de acidentes e doenças, porque no próprio rótulo já vem a informação do produto químico, tá? Então, tem essa obrigatoriedade aí no nosso país de o produto vir com essa rotulagem, vir com essa informação no GHS, tá certo? Aí, pessoal, a questão da FISPIC, né? O que é a FISPIC? É uma sigla, né, para a ficha das informações dos produtos químicos. Então, enquanto o GHS ele está escrito na norma regulamentadora, a FISPIC é uma exigência da NBR. E aí, a FISPIC, ela serve para trazer uma ficha de comunicação dos perigos. Como eu falei para vocês, o GHS é um sistema de rotulagem e a FISPIC é uma ficha. Nessa ficha vai estar todas as informações do produto químico, como, por exemplo, o fabricante, os riscos do produto químico, a exposição inadequada, a composição do produto, né? Medidas de primeiros socorros em contato com olhos, pele, pelo sistema digestivo. Então, tudo isso vem na FISP, que também é uma ferramenta muito boa e interessante para a nossa área de segurança, porque esses dois itens nos ajudam na prevenção de acidentes e doenças com relação aos riscos químicos. Ok? Alguma dúvida?
Professora, a FISP que vem junto com produto químico, além do rótulo, é isso? Isso. A Tem que FISP ser... A Aí tem que FISP é ser em uma ficha todos que os vem junto. produtos químicos, né? Sim. Ah, tá. Aí tem que ter um treinamento para os usuários desses produtos químicos para que eles possam observar, interpretar a FISP, que é a rotulagem, tudo certinho, tá? Beleza. Então, como a FISP que é maior, ela traz para a gente informações toxicológicas, medidas de primeiros socorros, composição do produto químico, como fazer o manuseio e armazenamento desses produtos químicos, traz todas essas informações de forma bem completa, tá certo? Certo. Bom, e aí, pessoal, a outra atividade que eu disponibilizei aqui para que vocês pudessem fazer é com relação à avaliação dos riscos. Quais equipamentos são utilizados para avaliar ruído, calor, radiação e vibração? Com relação ao ruído. Com relação ao ruído, a gente tem o dosímetro de ruído e o decibelímetro. O calor, a gente tem o termômetro de globo. Com relação à vibração, a gente tem o acelerômetro. E com relação à radiação, a gente tem um equipamento que é um medidor, né, de radiação. Esse medidor, ele pode ser chamado também de detector de radiação profissional. Então, é um equipamento também utilizado nesse sentido, né? Aí, o que vocês têm que fazer aqui nessa atividade? Eu coloquei para que vocês pudessem falar quais são os equipamentos e colocar as imagens de cada um deles, para que vocês possam se familiarizar com esses equipamentos de aferição dos riscos. Ruído. Aí vocês vão colocar uma imagem do dosímetro de ruído e do decibelímetro. Calor. Aí vocês vão colocar a imagem do termômetro de globo, tá? Então, a tarefa, vocês vão anexar um arquivo em que vai descrever quais são os equipamentos e colocar as imagens desses equipamentos de aferição. Tá certo? Uma pessoa que levantou a mão, Gabriel, pode falar. Professora, boa noite. Eu cheguei a fazer essa tarefa aí e enviei para a senhora. Só não sei se está certo. A senhora depois pode dar uma olhada? Sim, eu vou olhar. Vou olhar, Gabriel. Você chegou a colocar as imagens? Eu botei sim as imagens. Ótimo. A questão das imagens é a parte mais importante, porque o meu objetivo nessa tarefa é fazer com que vocês reconheçam esses equipamentos, tá? Entendi. Aí eu botei, mas não sei se está certo. Tá, joia. Eu vou dar uma olhada. Tá ok, obrigado. Rosângela, pode falar. Professora, o dosímetro e o decibelímetro são aparelhos diferentes? Então, o que eu falei para vocês? O decibelímetro, ele nos traz uma avaliação pontual do ruído. Por exemplo, eu chego aqui no setor onde tem máquinas e equipamentos, e aí, para eu avaliar o ruído naquela hora, naquele momento, eu posso usar o decibelímetro. Aí ele vai falar, aí ele vai estar medindo lá 85 dBA, 90 decibéis, 95 decibéis, então ele me traz uma medição pontual. Já o dosímetro de ruído é aquele equipamento que é acoplado no trabalhador, o trabalhador vai ficar 8 horas com esse equipamento, ou seja, durante toda a jornada, e aí a gente vai ter a medição da dose diária do ruído. Então, para eu anexar em laudo, para eu saber se o ambiente é insalubre ou não, eu tenho que avaliar toda a jornada do funcionário. Eu não posso só chegar e avaliar de forma pontual, não. Porque aquilo ali pode induzir ao erro. Vamos supor que 10 horas da manhã a empresa não tem ruído nenhum. Só que na parte da tarde as máquinas são ligadas e aí vai ter um ruído
muito maior. Então, se eu avaliei só 10 horas da manhã, com o decibelímetro, fazendo uma avaliação pontual, fica errado. Por isso que a gente tem que usar o dosímetro de ruído durante toda a jornada do trabalhador, para que a gente tenha o resultado da dose diária que ele está sendo exposto. Tanto que o dosímetro de ruído, como eu falei para vocês, o microfone dele fica bem próximo da zona auditiva do empregado, que é para poder a gente ter um resultado bem preciso. Então, vai ser às 8 horas, né? Ele com o equipamento acoplado, o microfone próximo da zona auditiva, para a gente ter o resultado da dose diária de ruído durante toda a jornada dele. Essa é a diferença entre o dosímetro e o decibelímetro. Vamos supor que eu vou aqui fazer uma avaliação para o PGR de uma empresa que é vamos colocar aqui, uma academia. E aí, na academia, o som fica bem baixo. Quando eu faço a avaliação com o decibelímetro, eu vejo que o ruído lá está entre 70 decibéis, 65 decibéis. Ok, né? É um ruído considerável, um ruído baixo. Então, eu nem preciso usar o dosímetro. Só com o decibelímetro eu vi que o ruído ali tá normal, tá dentro do padrão. Porque o limite é 85 decibéis, né? Não chegou nem perto de 80. Ok. Agora, se eu vou em uma indústria em que tem máquinas e equipamentos e com o decibelímetro ele já me dá um resultado de 80 decibéis, 85 decibéis, 88 decibéis, aí eu tenho que levar o dosímetro para fazer uma avaliação da dose diária, senão vai ficar errado, tá bom? Então, essa é a diferença dos dois. O decibelímetro nos traz um resultado pontual daquela hora, daquele momento, e o dosímetro, ele nos traz o resultado de toda a jornada do trabalhador. Entendi. E a respeito da radiação eu fiz o dosímetro, na atividade eu fiz como dosímetro de radiação individual, mas é para medir no trabalhador, né? Aí, agora, eu não pesquisei nada a respeito da medição do ambiente, né, no caso. Mas tá certo, viu, Rosângela? Porque o ideal é a gente avaliar qual é a dose de radiação que está atingindo o trabalhador. Então, esse é igual a questão do ruído. O dosímetro de radiação ele vai ser mais preciso. Ele vai nos trazer um resultado mais certo daquela situação, daquela exposição que o trabalhador está exposto, tá? Então, na questão da radiação, a gente tem o detector, medidor, né, de radiação, e tem o dosímetro. O dosímetro, ele vai nos trazer a dose de radiação diária que o trabalhador está exposto. Então, da mesma forma, vamos supor que eu vou colocar 2 exemplos para vocês. Aquele raio-x móvel, normalmente, ele emite uma radiação menor, que é aquele raio-x de dentista. É um raio-x que não é fixo, ele é móvel. A sala tem que ter as paredes baritadas, né, para evitar vazamento de radiação, mas esse equipamento ele emite uma radiação menor. Então, a gente pode usar esse detector de radiação para verificar ali qual está sendo a quantidade de radiação no local. Agora, se eu vou em um hospital onde eu tenho um setor em que faz ressonância, né, essas radiografias mais complexas, o ideal é eu avaliar a dose de radiação que está chegando no trabalhador. Então, nessa situação, eu vou usar o quê? O dosímetro de radiação. Ah, tá. Entendi, professor. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Não, professora. Bom, eu acho que é isso, então. Lá na área do aluno, a gente está com esse material da aula das avaliações, tá? Dos riscos, para vocês fazerem a leitura. A gente terminou agora falando sobre frio, né?
falamos sobre umidade e os riscos químicos. E aí fica aqui a minha orientação para que vocês possam fazer a leitura da NR15. É muito importante, técnico de segurança, ter conhecimento das normas regulamentadoras. A NR15 fala da insalubridade, traz para a gente muitas informações sobre como avaliar os riscos. Então, fica aqui a minha orientação para que vocês possam fazer a leitura. Pega a norma atualizada lá no site da ENIT, tá? Para que vocês possam ler e entender. E quem não enviou as atividades de terça e quinta, acesse o salário do aluno para poder enviar, tá? Na segunda-feira, eu vou trazer outro assunto para vocês, tá? Para a gente poder dar continuidade ao conteúdo. E aí, por isso, é super importante que essa parte de identificação, avaliação de riscos, esteja bem tranquilo, que vocês tenham entendido isso tranquilamente, porque é um assunto muito importante para o técnico, ok? Bom, então eu já vou fazer aqui a chamada de vocês, mas como eu sempre falo, estou disponível aqui, qualquer coisa vocês podem entrar em contato para tirar as dúvidas, tá? Com relação ao envio de material também e o acesso de vocês. Ok, professora. Professor, ainda está aí? Sim, eu falei que vou fazer a chamada de vocês. Ah, não, tá bom, porque eu pensei que tinha dado problema no meu computador aqui. De repente parou, eu fiquei preocupado. Oi, João, pode falar. Oi, professora, só para saber se ainda estavam aqui, porque minha internet aqui, como eu estou longe, ó, toda hora dá pau. Só para registro, caso ela caia, eu estou presente. Obrigado, professor.
Pessoal, eu não estou conseguindo acessar aqui o SEI. Eu estou com um problema no meu teclado, eu acho que é isso. Aí, eu vou fazer aqui um print dos que estão na aula e aí amanhã ou na segunda-feira eu tento fazer o lançamento, tá bom? Já fiz aqui o print de vocês e aí na próxima aula eu faço o lançamento. Tá ok, professora. Gente, obrigada então, tá? Pela participação de todos. Espero que tenha ficado claro esse assunto para vocês com relação à avaliação dos riscos, tá? Um excelente fim de semana para todo mundo e bons estudos. Boa noite. Obrigado, Boa noite. professor. Boa noite. Bom fim de semana a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite.